meu nome é Ayla e sejam bem-vindos ao meu cantinho de feitiçarias e bruxarias. Sim, hoje tô aqui de bruxa pra já entrar no clima aí de Halloween, apesar de ainda não ser Halloween, vamos entrar no clima aí já. E sim, vai ter um vídeo especial de Halloween que é pra sair no Halloween, exatamente no dia de Halloween, porque o Halloween vai cair justo numa terça-feira, que é quando eu costumo postar vídeo. Então, já que deu essa grande coincidência, por que não se utilizar dela, né? Por que não aproveitar essa oportunidade? Então vai sair um vídeo especial de Halloween, só que nesse vídeo eu não vou aparecer. A intenção era aparecer e gravar vestida nesse vídeo, mas eu acabei mudando de ideia e resolvi que eu não vou aparecer nesse vídeo. Vou colocar imagens, mas eu mesmo não vou aparecer, vai ficar só minha voz, porque eu acho que vai ficar melhor no efeito que eu quero trazer para esse vídeo. Então, falei, bom, já que eu gastei dinheiro nesse chapéu aqui, vamos usar ele mesmo assim. Então, já que eu não vou usar ele exatamente no especial de Halloween, eu vou usar no vídeo anterior, porque esse vídeo também é para falar de um conteúdo relacionado aí com o Halloween, que é para falar sobre a nova série da Netflix que saiu, A Queda da Casa de Usher, que é inspirada num conto de Edgar Allan Poe. Na verdade, inspirada em muitos contos, mas já vamos entender melhor sobre isso. E sim, esse chapéu aqui é amarelo. Talvez vocês nem tenham se importado, mas eu realmente não gostei muito dele ser amarelo. Mas só tinha esse que eu fui comprar. E sim, eu resolvi me vestir de bruxa porque é uma das fantasias mais fáceis que tem, né? Só comprar um chapéu de bruxa e usar uma roupa preta. E eu queria um chapéu preto, ou pelo menos roxo, mas não tinha, só tinha amarelo, porque aparentemente, pelo visto, eles só estavam querendo vender chapéu pra lufa-lufa. Achei isso um grande preconceito pra mim, que sou corvina, né? E estou aqui também com uma poção vinda diretamente do inferno, do recanto mais profundo, do último círculo do inferno. Uma poção tão terrível, tão maligna e maléfica, que é capaz de corroer até mesmo ossos, também conhecida por alguns como Coca-Cola. Geladinha. Bem, mas vamos lá. Edgar Allan Poe é um autor aí muito famoso, que ficou muito conhecido no gênero de terror pelos seus contos bastante perturbadores aí, que abordam um horror meio psicológico, que mexe com a gente. E adaptar uma obra do Poe não é tarefa fácil. Isso porque suas obras são compostas de contos, né? Mais curtos, que às vezes é difícil você adaptar para um longa de 2 horas ou para uma série com vários episódios. E além disso também é algo que funciona tão bem no gênero literário, né, na escrita, né? Essa era uma das grandes habilidades do Poe, ele escrevia muito bem, ele conseguia se utilizar muito bem no gênero literário, que nem sempre é fácil conseguir trazer isso para um outro meio, né, para um meio audiovisual. E precisa de um roteirista, também de um diretor muito bom, muito talentosos para conseguir criar em cima do material do Poe, para conseguir adaptar as obras do Poe de forma que fique boa, que funcione nessa nova mídia. E essa série aqui, ela acerta muito bem nisso, ela consegue trazer essa atmosfera do Poe. Ela é uma série que se passa na atualidade, tá? Ela não se passa na época do Poe, e ela consegue trazer muito bem essa atmosfera da obra do Poe, dos contos dele, para a atualidade, para esse novo formato. E ela não vai ser uma série fidedigna, ela não vai ser uma série super fiel ao material original, ao conto original, A Queda da Casa de Usher, do Poe. Ela, na verdade, ela traz muito inspiração, ela se inspira nesse conto e nos outros mais diversos contos do Poe, nesse universo que o Poe criou, para conseguir trazer uma história nova. E ela inclusive vai trazer muitas referências, vai trazer referências a muitas outras obras, a muitos outros contos do Poe, inclusive com personagens, com nomes de personagens de outros contos, meio que sendo uma espécie aí de Poeverse, né? Digamos que essa história, ela se adapta, na verdade, do Poeverse, né? De toda essa mitologia, desse universo que o Poe criou nas obras dele. Bem, mas qual é a história da série, afinal de contas, né? Vamos lá, um resumo. Essa série conta a história da família Usher, uma família muito poderosa, que começou aí com os irmãos Roderick e Madeleine Usher, que ficaram ricos vendendo uma espécie de remédio milagroso, capaz de tirar qualquer tipo de dor. E muito importante, um remédio que se vendia como não viciante, que não viciava. Porém, o problema é que esse remédio era tão não viciante quanto a cocaína, o que acabou deixando a família num grande escândalo, com várias pessoas que acabaram se viciando no remédio, inclusive muitas delas morrendo. E o principal responsável por investigar isso, tentar trazer isso à tona, é o detetive Charles August Dupin, muito conhecido aí dos fãs de Poe. Isso porque o detetive Dupin é presente aí em alguns contos do Poe, e dá pra dizer que o Poe, ele meio que criou o gênero do romance policial.
né? Foi, acho que a primeira obra ali que traz essa figura do detetive que vai investigar casos, que vai perceber pistas, que vai se utilizar da dedução para investigar crimes. E o Dupin é a principal inspiração maior do meu personagem favorito, o detetive mais famoso do mundo, Sherlock Holmes. Sim, Sherlock Holmes foi muito inspirado em Dupin, para dizer que o Dupin foi a espécie de pai do Sherlock Holmes. E essa série vai trazer esse personagem aqui, inspirado nesse detetive tão famoso aí que o Poe criou. E no meio de tudo isso, a gente descobre logo de cara que todos os filhos do Roderick Usher, que tem 6 filhos, morreram, cada um de uma forma diferente e bastante misteriosa. E ao longo da série a gente vai acabar descobrindo como cada um desses irmãos morreram e vai entender mais sobre o passado da família Usher e como vai acontecer a sua ruína, a sua queda. Afinal, né, a queda da casa de Usher. Mas eu já vou falar que deu gosto de assistir essa série, porque ela não é esses sustinhos michurucas aí que a gente vê nesses filmes de terror mainstream, sabe? Que com esse jumpscare pra lá e pra cá, né, que mais basicamente tenta te causar medo através dos sustos repetitivos. Aqui não, a gente realmente tem algo de qualidade, algo muito bem feito, uma série que realmente te perturba, que sim, tem sustos, tem jumpscares, mas que eles são bem construídos ali dentro da série, eles funcionam. E não é só isso que vai te causar medo. Você vai se assustar sim, mas vai muito além disso, sabe? Uma série que te perturba em mais diferentes aspectos. E naquilo que tornou a obra de Poe tão famosa, né? Esse terror psicológico, que brinca com essa coisa da loucura, né? De você não saber até que ponto isso aqui é uma loucura, até que ponto tem algo de sobrenatural nessa loucura. A série traz muito isso. E o genial dela é pegar essas obras do Poe, não só a queda da casa de Usher, mas vários outros contos, várias outras obras do Poe, para criar uma história nova em cima disso. E dentro desse mundo aí que a gente tá, que é um monte de remake, é um copia e cola de algo que funcionou e deu certo no passado, ter algo novo, ou que é assim, inspirado uma coisa já criada, mas que traz algo novo, que traz uma história nova, bem feita, é muito bom, é um respiro, dá gosto realmente de assistir. E da mesma forma que eu falei no meu vídeo passado, que um filme não precisa ser obrigatoriamente realista para ser bom, da mesma forma também, uma reflexão aqui que eu trago dessa série, é que nem toda adaptação precisa ser fiel para ser boa. Essa série, ela não é fiel ao conto original, ela não vai ser igual ao conto da casa de Usher, porém ela não precisa ser. Para uma adaptação ser boa, ela tem que, assim, como um filme, ser boa naquilo que ela se propõe a ser boa. Algumas adaptações, elas vão se propor a serem fiéis, elas têm isso como proposta, e aí sim isso vai ser levado em consideração. Se ela for fidedigna, isso vai ser levado em consideração. Porém, a questão da proposta, ela não precisa se propor a ser fiel, ela pode adaptar sem ser algo fiel, original, sem ser algo tão parecido. E obras mais antigas ou que já foram adaptadas muitas vezes, eu acho até bom que a adaptação seja diferente, que traga algo novo em cima daquilo, porque, né, senão fica aquela repetição daquilo que já foi adaptado 300 vezes, ou é aquela história que todo mundo já conhece, então não vai trazer nada de novo, não vai trazer nenhuma grande surpresa. E aqui, como estamos falando de obras antigas e difíceis de trazer para um contexto audiovisual, eu acho que a série não ser fiel é uma escolha bem acertada. Assim é possível trazer algo novo, diferente, que vai funcionar dentro daquela mídia, que vai pegar a atmosfera do Poe, tudo aquilo que faz Poe ser genial, e vai criar uma nova história em cima daquilo que vai funcionar dentro do contexto audiovisual, porque a história ela já está sendo criada para aquilo. Como cada episódio traz o nome de um diferente conto do Poe, a série poderia ter sido, né, cada episódio uma história diferente, cada episódio adaptado ali de um conto diferente, trazendo personagens diferentes, tudo diferente. Mas não, ela não faz isso, o que foi muito bom. Ela, na verdade, ela tem a história principal, que vai se decorrer ao longo de todos os episódios, são 8 episódios, e o que a série vai fazer é pegar diferentes inspirações, diferentes contos do Poe, para criar tramas ali dentro daquela história principal que vão se amarrando. Então cada episódio ele vai trazer ali uma trama diferente ali dentro daquela história principal, mas essa trama ela vai se amarrar com o resto. E sempre que acaba um episódio, você fica naquela ânsia de ver o novo episódio, você fica curioso com o que vai acontecer, você fica querendo saber o que vai acontecer, ela te deixa com aquela expectativa do que está por vir. É uma daquelas séries que é de maratonar realmente, você termina de ver o episódio, você já quer ver o outro, porque você quer saber o que vai acontecer em seguida. Então ela traz muito isso, e poderia não ter funcionado se ela tivesse ido por um caminho de criar histórias totalmente diferentes em cada episódio, né? Não teria essa coisa de querer ver o que está por vir.
e ela ter feito isso, ela ter feito uma história que vai se seguindo ao longo dos 8 episódios, e dentro dessa história você vai tendo outras pequenas histórias que vão se amarrando dentro da história principal. Isso eu achei uma escolha muito boa. E dentro dessa história principal você pegar outros contos do Poe e você trazer um pouquinho deles de forma diferente aí para cada episódio, você pegar a essência desse conto e você trazer ela de uma forma diferente em cada episódio, eu achei muito bem feito. E isso faz com que você consiga prever certas coisas, mas você não sabe como aquilo vai ser feito. Tipo, quem leu a obra do Poe vai saber, por exemplo, qual vai ser o destino das pessoas que estão na festa lá inspirada no conto A Máscara da Morte Rubra. Porém, ela não vai saber como vai acontecer. Ela vai saber, tá, eu sei qual é o destino dessas pessoas, mas será que vai ser igual no conto? Será que vai ser diferente? Como que eles vão trazer isso aqui pra série? Porque como são tantas mudanças, né? Inclusive até o contexto é uma série que se passa na atualidade, com celular e tudo. Como é tão diferente, como tem tantas mudanças, você fica curioso pra saber como é que vai acontecer, como é que vai ser. Será que realmente vai ser o mesmo final? Será que vai ser o mesmo destino? Será que eles vão mudar isso? Isso é algo muito legal. E inclusive é um prêmio pra quem leu a obra do Poe. Não é necessário você ter lido a obra do Poe para você entender a série, o que inclusive é muito bom, né? Eu acho que a adaptação ela tem que funcionar de forma separada do material original, ela tem que funcionar de forma independente, até por conta do público novo, né? Porque se ela não funciona de forma independente, se você tem que ter lido o material original, visto o material original para entender, isso afasta o público novo, que não vai entender, vai se sentir perdido e não vai gostar. Então uma boa adaptação ela tem que sim funcionar de forma independente do material fonte. Porém é legal quando ela traz algumas referências, né? Aquelas coisas que só quem sabe o original percebe e dá um gostinho a mais. Então você não tá tirando, né? Você não tá impedindo quem não conhece de entender e de gostar daquilo, mas você tá dando um a mais, um presentinho a mais para quem já conhece. Isso eu acho muito legal, gosto quando fazem. E essa série faz bastante isso. Então quem leu as obras do Poe, quem leu os contos, os poemas, vai perceber coisas ali que as outras pessoas não vão perceber, e inclusive vai ter até uma instigação a mais, ele vai ter até uma ansiedade a mais, porque vai ficar naquela coisa de, nossa, será que vai acontecer desse mesmo jeito? Esse personagem, que personagens que tem o mesmo nome, tipo, tem o gato que tem o mesmo nome do conto do Poe, Pluto. Será que esse gato vai ter o mesmo destino do gato daquele conto? Será que vai acontecer com ele a mesma coisa? Será que vai ser igual tá no conto? Será que vai ser diferente? Eles ficam com aquela Lenor, será que ela vai ter o mesmo destino da Lenor das obras do Poe? Será que vai ser igual? Será que vai ser diferente? Você fica com aquela agonia ali, que é algo que quem não conhece não vai entender, né? Não vai saber, não vai ter essa mesma percepção e não vai ficar com essa ansiedade igual quem leu. Mas ainda assim vai continuar gostando da série, vai continuar entendendo, ficando com aquela ansiedade do que vai estar por vir, mas não vai ter essa mesma experiência, né? Um a mais aí pra quem leu a obra. Mas é importante falar que já que eu tô falando aqui que uma adaptação ela não precisa ser fiel, isso não significa que a gente não possa reclamar de mudanças na hora de uma adaptação estar sendo feita. Essa mudança ela tem que fazer sentido dentro daquela adaptação, ela tem que funcionar, né, ser coerente e ficar boa. Se essa mudança não faz sentido, se essa mudança não ficar boa, sim, faz sentido reclamar. Você não tá reclamando porque, mudou, não era assim na obra original, então tá errado isso. Tem gente que faz isso sim, né, mas não é porque não deveria ter mudado, porque tá errado mudar, tinha que ser igual ao original. Mas sim porque aquela mudança não funcionou. O exemplo disso é nas adaptações que fizeram do Hobbit, que incluíram um casal que não tem no livro. E muita gente reclamou desse casal, porque esse casal ele não funcionou, não teve química, não ficou estranho ali na adaptação, ele não funcionou. Então não tem problema você criar um casal novo, você criar personagens novos. O problema é quando não funciona. Naquele caso ali não funcionou, mas vão ter casos em que vai funcionar. Às vezes tem mudanças que ficam boas, tem mudanças que ficam até melhores do que no livro original. Falam isso inclusive de Clube da Luta, que tem uma cena lá no final do filme que não tem no livro, que não acontece do mesmo jeito no livro. E se eu não me engano, até o autor já chegou a falar que ficou melhor como fizeram no filme, que ele achou que ficou mais interessante aquilo ali que não está presente no livro. Então às vezes acontece de ficar até melhor do que na obra original. Então sim, mudanças são bem-vindas, podem acontecer, mas elas têm que ser bem feitas, elas têm que ser bem pensadas e ficar coerentes. Por exemplo, você tirar um personagem, né, que tinha ali na obra original, você não trazer ele para adaptação, pode fazer, mas tem que ficar coerente, tem que fazer sentido. Por exemplo, em Senhor dos Anéis, tiram o Tom Bombadil, um personagem dos livros que não tem nos filmes. E tudo bem, funciona, o personagem não faz falta. Você continua entendendo a história, ela continua sendo coerente. Então sim, isso pode ser feito, mas tem que ser bem feito, tem que funcionar. E você vai criar cenas novas também, tem que ser bem escritas, tem que funcionar.
Um exemplo mal feito disso em Game of Thrones, que lá nas últimas temporadas criaram muitas cenas novas que não tem nos livros e que não funcionou, não ficou de acordo na série, não ficou coerente, inclusive, com os personagens, com a personalidade dos personagens. Então mudanças podem acontecer, mas elas têm que funcionar na adaptação, elas têm que ser bem feitas. E aqui na Queda de Casa de Usher, elas são muito bem feitas. A gente tem sim muitas mudanças, a gente tem sim coisas que acontecem que definitivamente não aconteceram nos contos originais, mas elas funcionam, elas são bem feitas, elas são coerentes. E são coerentes com aquela história que está sendo construída ali. Então ela não é uma adaptação fiel, mas ela é uma adaptação muito bem feita. Ela é uma série que te faz pensar, que te faz refletir sobre os mais diversos assuntos, incluindo capitalismo, ganância, relações familiares, almas, perdas, vício, loucura. Muitos assuntos, inclusive assuntos abordados nos contos do Poe. E essa série ela consegue pegar esses temas que a gente vê em muitos contos do Poe e trazer eles para um contexto atual e que inclusive tem a ver com a vida do próprio Poe. Afinal, a série ela aborda muito a questão do vício, A gente tem ali como trama principal uma família que enriqueceu com um remédio que causa vício. E o Poe, ele morreu em decorrência de vício, O Poe, ele tinha problemas com vício em bebidas, vício em jogos, e ele acabou falecendo em decorrência disso. E ele teve muitos traumas na sua vida, muitas perdas que acabaram levando ele ao vício. E a série ela vai trazer isso aqui também, ela vai falar de vício, falar de perdas, de luto e de como isso mexe com as pessoas. Eu achei isso muito legal e muito coerente com a obra do Poe e também com a própria história do Poe. Afinal de contas, as obras do Poe tinham tanto isso, elas abordavam tanto esse assunto da loucura, do luto, da perda, muito porque a obra ela reflete aquilo que está acontecendo na mente do autor, O autor, ele tem um vínculo ali com a sua obra, Ele acaba colocando muito dele na obra. E o Poe acaba colocando muito de si mesmo nos seus contos. E a série vai trazer isso aqui, vai falar sobre isso, o que é muito bonito, É muito bem adaptado. Você vê que é uma adaptação feita com carinho, com respeito à obra original, que mantém a essência da obra original. Eu acho que isso é o que faz uma boa adaptação, é manter a essência do material original. Você pode mudar, você pode fazer muitas mudanças, adaptar muitas coisas, mas ainda se manter a essência. Aqui também é muito diferente, teve várias adaptações, mas mantém a essência, A essência ainda está lá, a essência das obras do Poe ainda está lá nessa história, por mais diferente que ela seja. E mexeu muito comigo, até porque essa série ela vai trazer assuntos que tem a ver até com o que eu tô passando aqui no momento, Como eu falei, ela fala bastante de perda e de luto, e esse ano eu já falei em vídeos passados, foi um ano difícil pra mim, que foi um ano de perdas, e também a série vai falar dessa coisa da loucura, um terror psicológico, que os personagens meio que enlouquecem, e aí fica nesse limiar entre a loucura e o sobrenatural. Será que os personagens só tão loucos? Será que essa loucura foi causada por algo sobrenatural? Será que aquilo que eles estão vendo é fruto da imaginação deles? Será que é fruto de uma alucinação? Ou realmente algo sobrenatural que está acontecendo ali com eles, Fica muito nessa coisa, nesse limiar que é muito presente nas obras do Poe e que eu até me identifico, porque eu sou uma pessoa que tem problemas de ansiedade e por mais que não seja uma esquizofrenia, uma psicose, a ansiedade ela mexe com a gente, ela deixa a gente meio doido da cabeça mesmo, ela deixa a gente meio paranoico. E eu sei o quão isso é horrível, o quão isso é agoniante e torturante. E obras que mexem com essa coisa da loucura, elas sempre me pegam bastante, elas me perturbam bastante. Porque eu acho que uma das piores coisas que pode acontecer para um ser humano é a loucura, Você ficar paranoico, realmente esses demônios interiores. Eu acho que essa é uma das piores coisas, os piores tipos de tortura que tem pra uma pessoa é isso, Sofrer da mente, Você não saber se o que está acontecendo com você é real, se é coisa da sua cabeça, você não conseguir separar o real do imaginário. Eu acho que essa deve ser uma das piores coisas que tem, Então, uma história que aborda isso, que fala de loucura, sempre mexe bastante comigo, sempre me deixa muito perturbada. E essa série me perturbou bastante, Não foram só os sustos, ela realmente mexe, pelo menos comigo, teve esse efeito, realmente mexeu comigo, realmente me deixou ali com medo e perturbada. E depois eu ficava pensando, no assunto. É uma daquelas séries que fazem a gente pensar, que estão além do episódio, que você não para e pronto, acabou, assistiu o episódio, pronto, vida que segue, você fica com aquilo na cabeça. E como o objetivo do terror é mexer com a pessoa, é perturbar, é assustar, então ela cumpre muito bem essa função, pelo menos comigo ela funciona muito bem. E pra quem gosta de terror psicológico, gosta dessas coisas de mexer com a loucura, de algo, esse terror aí que é uma coisa mais interna, uma coisa mais que
fica ali, você tá, o personagem tá alucinando, será que tá acontecendo aquilo mesmo? Eu acho que quem gosta desse tipo de terror vai sim gostar muito da série. Então se você gosta desse tema, se você gosta de terror psicológico, eu realmente recomendo muito. E recomendo também que você leia os contos do Poe, caso você não tenha lido. Se você for fã do Poe, eu recomendo muito mesmo essa série. Acho que você tem grande chance sim de gostar. E agora, se você não leu, eu recomendo que você lê. Se você tiver um tempinho, lê antes os contos, porque eu acho que você vai ter toda uma experiência a mais. Se você gosta de ler e já estava meio interessado em ler contos do Poe, contos de terror, eu realmente te aconselho a ir lá, dar uma lida em alguns contos dele, tal, pesquisa ali os contos ali que a série se baseou, dá uma lida em alguns deles, que eu acho que a série vai mexer ainda mais com você. Mas então é isso, gente. Fica aqui a recomendação, as reflexões aí sobre essa série. Foi muito bom ter assistido. É muito bom ver coisas boas sendo feitas e coisas novas boas sendo feitas. Às vezes a gente fica com essa impressão que só coisas antigas que são boas, que não tem mais nada bom sendo feito, mas tem sim, tem muita coisa boa ainda sendo feita, muita coisa boa ainda pra se ver. E essa série é um exemplo disso, então eu recomendo fortemente. Mas então é isso, deixe aí nos comentários o que você achou da série, se você assistiu a série, se você ainda não assistiu e tem vontade de ver, se você já leu a obra do Poe ou não, deixe seu comentário aqui, vai ser muito bem-vindo, tá? E fiquem no aguardo aí do vídeo de Halloween, porque ele vai acontecer, tá? Mas então é isso, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.